A paz de Deus a todos os irmãos, que a paz do Filho de Deus esteja sobre a vida de cada um daqueles que creram e o receberam dentro de si no seu espírito. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Terminamos de ler o livro de 1ª e 2ª Crônicas, aonde Deus nos mostrou a história do povo judeu, desde a entrada deles na Terra Prometida por meio de Josué, até o final do reino de Israel. No longo dessa história, nós tivemos um período de Juízes, que é o livro de Juízes, por aproximadamente 450 anos, o povo morando na terra que mana leite e mel, tendo Deus o Criador como único rei. Ele cuidava do povo. Quando os inimigos se levantavam, ele levantava um juiz ou uma juíza. Sansão, Débora, Baraque, Jefté. E libertava o povo, e o povo continuava livre, sem ter que pagar imposto para ninguém, nem para nenhum rei, para nada, para nenhum governo, porque Deus não usurpa ninguém. Mas o povo de Israel pediu o rei. Começou a olhar para as nações vizinhas e desejaram ter reis, homens, como as nações tinham, e rejeitaram Deus, o Criador, como seu rei. E pediram a Deus um rei homem. E Deus disse para Samuel que ele não ficasse triste, porque eles não tinham ofendido Samuel, tinham ofendido o Criador. E Deus deu Saul, Davi, Salomão, Roboão. E aí o orgulho, a soberba e o pecado de idolatria entrou no meio do povo, e a prostituição, fornicação. E quando chegou no reinado de Roboão, Deus dividiu o reino das 12 tribos em 2 partes. 10 tribos para o norte e 2 para o sul, o reino de Israel e o reino de Judá. E Deus entregou as 10 tribos para Jeroboão, que não é da linhagem de Davi, e as 2 tribos para Roboão, Deus permanecendo a sua aliança com Davi, de que nunca lhe faltaria descendente que fosse rei em Israel. Aí nós temos a história do reino do norte e do sul. O Jeroboão introduziu 2 bezerros de ouro e falou que era Deus. Introduziu idolatria, mentindo, enganando as 10 tribos. E as 10 tribos, por não conhecer a palavra de Deus, seguiu Jeroboão na sua idolatria. Qual foi o fim? O fim foi Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Exterminou o reino do norte depois de todos os seus reinados. Acabou. Sobrou o reino do sul. Qual foi o fim do reino do sul? O reino de Judá? Babilônia, Nabucodonosor. Por quê? Idolatria. Trocaram o Criador, profanaram o templo de Deus, colocaram imagens de escultura lá dentro. Serviram a anjos caídos, demônios, invocação de espíritos. Qual o resultado? Cativeiro para a Babilônia 70 anos. Todo o reino de Judá, a cidade de Jerusalém e o templo destruídos. E o profeta disse, 70 anos vai ser o cativeiro. Graças a Deus que nesse cativeiro foram 4 irmãos. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tiveram seus nomes trocados pelo rei da Babilônia, por nome de ídolos, de imagens de escultura. Daniel passou pela cova dos leões. Os 3 irmãos pela fornalha de fogo. Foram fiéis até a morte, e o Senhor os abençoou ricamente naquele cativeiro. Deus revelou para Daniel a volta do cativeiro. Daniel 9, 70 semanas de Daniel. Tudo que iria acontecer desde a época da volta do cativeiro da Babilônia depois dos 70 anos, até o final da segunda vinda de Cristo, que estamos para presenciar,
porque vai se cumprir. E agora nós vamos ler o livro de Esdras. O que mostra o livro de Esdras? Mostra a volta do cativeiro da Babilônia. Porque Daniel foi honrado por Deus no último dia do império da Babilônia. Daniel foi usado por Deus para revelar o enigma que apareceu na parede. Dedo, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ninguém sabia ler aquilo lá. Era uma língua do céu. Era um idioma do céu. Nenhum feiticeiro, necromante, espírita, nada, ninguém lia aquilo lá. E o rei se tremia todo, estava pálido, com medo. O que ele tinha feito? Pegou os utensílios que o pai dele tinha trazido lá de Jerusalém, do templo, e colocou no banquete para fazer uma balada com as concubinas, as prostitutas. E naquela hora Deus veio julgá-lo. Daniel foi chamado. Rei, você foi pesado na balança, foi achado em falta, passou de ti o reino. Os teus presentes que você prometeu pode ficar para você porque não vale nada. Nessa noite você vai ser morto, acabou o teu reinado. Deus usou Daniel. Naquela noite, o império Medo-Persa entrou na Babilônia, matou o rei, tomou o reino, acabou o império da Babilônia. Mas o rei que veio, Ciro, sabia quem era Daniel e fez dele o seu copeiro-mor, alguém que servia na sua presença todos os dias. Aquele que comia a primeira comida antes dele comer, que bebia o vinho antes dele beber. Alguém de confiança. E Deus usou esse servo de Deus já com 90 anos de idade, talvez 100 anos, para falar para o rei Ciro: Rei, você foi escolhido por Deus 150 anos antes de você nascer. Olha o que está escrito aqui no profeta. E Ciro será o meu libertador. Como é que o senhor chama? Ciro, é o senhor mesmo. Por meio de Daniel, o rei Ciro deu a carta. Vocês estão livres. Quem quiser voltar para o país de vocês e restaurar essa casa que Deus falou que eu edificaria, pode ir que eu estou dando autorização. Tudo que vocês precisarem eu vou fornecer. Que maravilha, não? É aqui que entra o livro de Esdras. A volta da Babilônia para Israel. Quantas pessoas estavam cativas nesse momento lá na Babilônia? Cerca de 2 milhões de judeus. Quantos voltaram do cativeiro para fazer o templo e a cidade de Jerusalém e voltar para o país de Israel? Nós vamos ver 50, 70 mil pessoas. Sabe qual é o percentual? 2,5%, 3% da população que havia na Babilônia de judeus tiveram coração para voltar. É bem parecido com aquela mulher de Apocalipse 12, que representa a igreja, o corpo de Cristo. Ela deu à luz. Quem foi arrebatado? O filho. Quanto pesa uma mulher grávida? 70 quilos? 60? Quanto pesa um bebezinho recém-nascido? 3 quilos? 2,5 quilos? Você vê a proporção de quantos serão arrebatados antes da grande tribulação como primícias? É bem parecido com esses da volta da Babilônia que tiveram o coração de voltar para Jerusalém. Esses 2,5% representam o filho varão de Apocalipse. É bem parecido. Por quê? Porque eles voltaram para Israel destruído. Com uma mão eles trabalhavam na obra e com outra mão a espada para se defender dos inimigos. Foi uma grande provação eles restaurarem o templo e a cidade. Bem diferente de quando Davi preparou todos os materiais, o ouro, a prata, o cobre, a madeira. E Salomão tinha todo o povo, as suas ordens para edificar, Irão, e vai, e navio, e os vizinhos. Mas agora tinha que restaurar a casa de Deus à força, na raça. Lá no Novo Testamento tem um versículo. O reino de Deus é tomado por violência, com força.
são poucos os que se acertam por tomar o reino à força. Hoje nós estamos vivendo uma degradação total da espécie humana, da raça humana, dos povos, da palavra de Deus, do povo de Deus, uma deterioração completa. Quem vai permanecer? 2,5%. Os que tomam à força o reino. Nós estamos todo mundo indo para cá, mas eu vou para lá. Mas você vai sozinho, eu vou sozinho. É algo assim que hoje está acontecendo. Jesus Cristo, pastor da igreja, disse: eu vou edificar a minha igreja, uma só. E hoje tem milhares de religião com o nome de igreja, falsa. Não é igreja. A igreja sou eu e você, e Deus está edificando. São poucos os que vão acertar por esse caminho. Mas quem acertar vai ser arrebatado vivo antes da grande tribulação. Então, o que nós vamos ver no livro de Esdras é um pano de fundo daquilo que aqueles que hoje querem viver no Espírito e fazer a vontade de Deus e se afastar de todo o sistema religioso vão passar pelas provações, pelas dificuldades. Mas o templo será restaurado. Aleluia. Quer o diabo queira ou não, será feito, igual foi no livro de Esdras. Os vencedores acertarão o caminho. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesse livro de Esdras. Aleluia. Vamos lá então? Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, entendeu? A Média e a Pérsia tinham destruído a Babilônia. E nesse momento, Ciro foi escolhido para governar a Babilônia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, olha o profeta, que tinha falado sobre ele. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então Ciro ficou claro que o profeta tinha dito que ele seria chamado pelo nome e que ele iria restaurar a sua casa em Jerusalém. E ele já passou o pregão. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olha o que ele diz. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Olha, agora ele aqui é a União Soviética, os Estados Unidos. Ele manda em toda a terra. Quem fez isso? Deus. Ele sabia que não era pela sua força, mas ele creu que o Criador do universo tinha dado aquela autoridade para ele. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem contou isso para ele? Daniel, copeiro-mor dele. Estava vivo ainda, um ancião, um velhinho, cheio do espírito e de revelação. Deus contou para Daniel tudo o que ia acontecer desde a época dele até a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, a segunda, a grande tribulação, tudo escritinho ali. Leia Daniel 9 a 12, você vai entender muito da revelação de Apocalipse. Olha aqui, Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém é obrigado. Veja que até o pregão de Ciro foi assim. Quem há entre vós, de todo o seu povo, quem quiser, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha a ordem dele. Quem quiser, volta. Não é obrigado, mas quem quiser. Por que a maioria não quis? Porque tinha seu negócio lá, tinha sua loja de calçado, tinha sua farmácia, tinha sua indústria, era professor, já estava aposentado, tinha sua roça, tinha o seu táxi, o seu Uber. Não queria largar aquela vida confortável para ir para um lugar queimado a fogo. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão. Bom, já que vocês não têm coragem de ir abandonar seus empregos bons aqui na Babilônia, quem voltar, vocês têm que ajudar. O que vocês têm que fazer? Quem ficou? Ajudar com prata, com ouro, com fazenda, com grana, com dinheiro,
com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então Deus colocou o seu nome para sempre na cidade de Jerusalém. É a cidade santa escolhida por Deus. Tanto que em Apocalipse, quando nós chegamos na consumação máxima da igreja, que Deus a chama de a Nova Jerusalém, Jerusalém é usado como símbolo terreno daquilo que vai acontecer celestial. Deus colocou o seu nome para sempre em Jerusalém. Seu nome para sempre no templo. Por que foi destruído, então agora vai fazer de novo? E depois foi destruído de novo no ano 70 e vai ser feito de novo. Porque Deus não se deixa zombar pelos homens, ou comparando com aquilo que ele criou, com prata, com ouro, com imaginação humana, com ídolos. Deus não divide a sua glória com nada nem com ninguém. Por isso ele permitiu ser destruído aquele lugar. Aí você entendeu que ele não mora naquele templo. Deus ele ia ficar sem casa, com 70 anos, sem morar na casa? Deus mora em mim e você, mas aquilo era uma figura do nosso corpo, de todos os filhos de Deus como igreja. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Vamos orar para o Senhor despertar o meu e o teu espírito para nós edificarmos a igreja, o corpo de Cristo? Obrigado, Senhor, porque o Senhor despertou lá na Babilônia o espírito, Senhor, daqueles 2,5%, 3% da população dos judeus, para voltarem e reedificarem a cidade e o templo, onde foi colocada a Arca da Aliança. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa manhã nós estamos aqui nos curvados diante de Ti, para Te pedir que o Senhor também desperte o nosso espírito, para que nós possamos ver a Tua segunda vinda e edificação da Tua igreja, e que nada, Senhor, do mundo religioso, do mundo da sobrevivência possa nos segurar, mas nós possamos estar livres, nós sermos esses que ouviram o Teu chamamento. Se alguém quiser vir após mim, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um desses. Levanta, Senhor, esse filho varão que vai fazer a Tua obra na face da terra. Louvado seja Deus. Maravilha, né? Pedir para o Senhor despertar o meu espírito e o teu, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, com fazenda, com gados, com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Então quem não foi, ofertou essas coisas aqui. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, olha, que era uma propriedade agora da Pérsia. Todo aquele tesouro que o Nabucodonosor trouxe para a Babilônia foi transferido para o tesouro da Pérsia. Mas Ciro temeu a Deus. Não quis fazer igual o rei Beltesazar, usar os utensílios sagrados do templo para fazer baladas. Ele não fez isso não. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses, as suas imagens e esculturas, nos seus templos pagãos. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Entregou todos os utensílios do templo na mão de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles. Olha, entregou todo o tesouro. Então, na verdade, Nabucodonosor não roubou os utensílios do templo, ele só guardou. Deus usou o diabo, Satanás, Nabucodonosor, para preservar o Senhor, achando que tinha ficado rico com as coisas de Deus. Ele só estava guardando. Foi usado como cofre. Olha só. Esse é o número deles, 30 bacias de ouro.
1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, doutra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Rei Ciro, um rei inteligente. Eu vou querer ficar com os reinos das nações que Deus me deu. Mas aquilo que pertence ao templo de Deus, eu vou fazer o templo e vai ser colocado de volta lá. Ele não fez igual o rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que deu todos os reinos da terra para Ciro, e que despertou o espírito dele e do remanescente que voltou para Jerusalém, que esse Deus desperte o meu e o teu espírito, para nós restaurarmos a casa de Deus e colocarmos os utensílios da sua casa, na sua casa, cada um no seu devido lugar. Quem são os utensílios? Eu e você. Somos as facas, as bacias, as taças. Que Deus possa me iluminar e te iluminar, para que nós saibamos exatamente qual é o nosso devido lugar na igreja ou corpo de Cristo. Isso não tem nada a ver com o sistema pagão e religioso. É espiritual. Enquanto você estiver seguindo um sistema e pessoas, homens ou mulheres, tomando o lugar de Deus, você está corrompido pelo sistema babilônico. Mas quando o teu espírito for despertado, você não mais sentirá necessidade desse tipo de escravidão. E você vai ser livre, porque você vai voltar ao governo do Espírito Santo dentro de você, sem a interferência do homem, sem a interferência do sistema religioso. Que o Senhor possa nos abençoar nesses últimos dias, que eu e você faça parte desse remanescente, que vão fazer o templo novamente, que é espiritual, a igreja, a cidade de Jerusalém, o corpo de Cristo, e colocar os utensílios cada um no seu lugar. Se nós andarmos nesse caminho, Deus vai nos revelar qual dos objetos nós somos, quem são os irmãos e como é que nós podemos viver essa vida de corpo e de reino aqui nessa terra, sem trocá-lo por nenhum homem. Agora que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, não tinha mais rei. Você entendeu? Não tinha rei homem quando eles entraram na terra prometida. Surgiu por pedido do povo. Foi tudo destruído. Agora, depois da volta do cativeiro, cadê o rei? Não tem rei. Quem é o rei? Deus, o Criador. Ele foi reentronizado como rei para o povo judeu. Voltou a ser como era no princípio, quando Deus os colocou na terra prometida. Mas o povo judeu é uma figura da igreja. Exatamente como aconteceu no primeiro período jubiloso, quando eles entraram na terra prometida e derrotaram todas aquelas nações e se tornaram uma superpotência, assim aconteceu com a igreja quando Cristo morreu e ressuscitou. Prevalecente, o Espírito se manifestava, as pessoas eram curadas e libertas. Todos seguiam o pastor, Jesus Cristo ressuscitado, o defunto de Nazaré que havia sido morto e ressuscitado. Houve um período da história, 300 anos depois do surgimento da igreja após a morte e ressurreição do Senhor, que ele é bem parecido com aquele período quando o povo entrou na Terra Prometida. Mas hoje o que a igreja vive é aquele período da ida para a Babilônia e da volta do cativeiro para a Babilônia. Já não é mais jubiloso como na época da ressurreição de Jesus e nem jubiloso quando eles entraram na Terra Prometida. Mas hoje nós vivemos um momento de provação, que para você andar no caminho do Senhor, você tem que lutar contra tudo e contra todos. É assim que vai ser. O remanescente, filho varão,
é aquele que luta contra tudo e contra todos, contra o diabo e os seus anjos, e permanece em pé diante de Deus. Esses serão os vencedores primícias, que serão arrebatados antes da grande tribulação. Por isso que esse livro de Esdras mostra esse retorno, nós vamos ver que vai ser um retorno muito penoso, dificultoso. Exatamente isso que nós vivemos hoje. Se você se posicionar por seguir o Espírito Santo, quem vai oprimir você? Os da sua casa primeiro, sua família. E depois aqueles que vivem com você no sistema religioso. Você pirou, você ficou doido, maravilha, nem os loucos errarão o caminho. É melhor você ficar louco por Deus do que você permanecer sóbrio dentro do sistema religioso, enganando e sendo enganador. Que o Senhor tenha compaixão de todos os filhos dele. A Babilônia terá o seu fim na volta do Senhor por meio do anticristo. Então nós estamos vivendo esse momento final, onde o reino da Pérsia, representada por Ciro, vai governar. Deus vai fazer isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe. Que Ele me abençoe ricamente nesse dia. Amém.